Oi, turma! Aqui hoje é uma aula de Biologia Zero, só para ter uma introdução para a gente começar a hematologia, né? E nesse vídeo a gente vai falar exatamente do que todo mundo sabe o que é, mas sempre fica assim bananando para explicar, né? E no final das contas, o que é célula, né? Lá nos livrinhos da tia Maricotinha, ninguém teve uma tia Maricotinha, né? Eu, mas sei lá, tia Maria, apesar de eu ser Maria também. Mas bora lá no tio da tia Mariazinha estava escrito o seguinte, né? O que é célula? Aí na escola, pelo menos na minha época, né? Tinha questionário. Acho horrível questionário. Quando eu passo alguma coisa parecida com questionário, eu falo que é um estudo dirigido, porque as perguntas, né, são direcionadas, né, a dirigir ao que eu estou ensinando de forma didática e fazerem vocês fixarem os pontos principais da matéria. Então, o questionário é feio. Mas a tia Maricotinha passava questionários mesmo, né? E esse questionário você gravava exatamente igual para a prova. Também é uma técnica de ensino que eu reprovo. Mas enfim, aqui não tô dando aula de pedagogia. Mas lá no livro da tia Maria tá escrito o seguinte: o que é célula? Aí todo mundo responde: é a unidade viva e funcional da matéria. Nossa, isso fica tão chato que até eu, como bióloga, não curto. Porque, é a unidade viva e funcional da matéria. Sem graça, né? Vai me fazer viver. Quando, na verdade, a gente tem que falar de célula da forma que ela é. Porque a bichinha é uma privilegiada. Porque ela é o suprassumo da nossa inteligência. Por quê? Todo lugar que tenha um ser vivo tem um amontoado de células. Eu só estou falando porque eu sou um amontoado de células vivas aqui, reproduzindo processos bioquímicos loucamente. Mexer a mão não é um processo bioquímico absurdo. Então, todo o nosso corpo, né, possui diversas variações, diversas funções, porque somos um amontoado de células malucos. Pode vir filosofia, pode vir a psicologia, tudo eles vão colocar a célula no meio, porque a célula é responsável por isso, pela nossa inteligência, pelo nosso cérebro, pelas nossas funções metabólicas, tudo tem célula. Não há nada que eu consiga explicar sem célula. Então, quando a tia Maricotinha ou a tia Mariazinha fala é a unidade viva e funcional da matéria, não chama a atenção de vocês para o que é a magnífica célula. Então, toda vez que eu vou dar explicação do que é uma célula, eu tenho que fazer analogias simples com o nosso dia a dia para o nosso processo didático ser funcional. O que é uma analogia simples? Se eu sou um amontoado de células, obviamente as características externas que eu tenho aqui são as características de uma célula. O que você está falando, Camila? Apesar de eu parecer uma maluca fazendo esse monólogo teatral aqui com essa câmera. Mas bora lá. O que é a célula nesse processo? Eu, Camila, vocês, meus alunos de análises clínicas, o que vocês precisam fazer para sobreviver no dia a dia? Usar máscara também, cada época do coronga. Mas não, a gente precisa o quê? Respirar. Nossa, a mitocôndria faz isso. A gente precisa o quê? Digerir. Lisossomos, né? Lisostamos, não sei fazer piada biológica, nem as piadas da internet. A gente precisa de contato humano, apesar das pessoas não acreditarem que a gente precisa de contato humano. Então, pela membrana celular da célula, né? Membrana plasmática, a gente tem um contato, adesão célula a célula. E pasmem, por essa membrana plasmática, esse contato, a gente faz trocas de substâncias dentro do nosso organismo. Então, a célula é incrível e precisa de outra célula. Então, o processo de adesão célula a célula é necessário. Todo mundo precisa conviver com pessoas, por mais que a gente ache que não precise, tá? Inclusive, nós, amontoados de célula. Fica mais fácil entender a célula nesse processo porque ela precisa dessas reações metabólicas. E quando a gente faz a analogia com o que somos agora, né, com o nosso organismo, fica fácil de entender a importância dela. E aí a gente entra no quesito que todo mundo escutou desde o ensino médio. Obviamente eu vou filtrar algumas coisas aqui que são importantes para a área de análises clínicas. Mas bora lá. Todo mundo ouviu falar de célula procariótica e célula eucariótica. Para não esquecer quem é célula eucariótica, eucariótica, né?
célula animal. Só que a célula eucariótica, ela pode ser tanto célula animal quanto célula vegetal. Mas como a gente na análises clínicas não vai falar de célula vegetal, o eucariótica somos para nós célula animal ou célula vegetal. A célula eucariótica é uma célula mais especializada. Ela já tem aí evolucionalmente, através do processo de endossimbiose, as organelas membranosas, né? Que aí as organelas membranosas surgiram quem? A mitocôndria e o cloroplasto, para um processo de invaginação. A gente já vai falar mais um pouquinho isso na frente. Mas esse processo permitiu que surgissem organelas mais especializadas, não só como a mitocôndria, mas também como o complexo golgiense, né? O lisossomos, coisas que lá na célula procariótica a gente só tinha um ribossomo, a parede celular, né? O núcleo lá que não é delimitado. Ponto. Célula procariótica, já pegando o gancho para diferenciar, que a célula procariótica a gente vai falar bastante nas nossas aulas. A célula procariótica é célula primitiva. Aí o pessoal fala, então se é primitivo é inferior. Anulem isso da vida de vocês. Tudo que é primitivo não é inferior. Tudo que é primitivo é que veio primeiro, ok? Porque as pessoas tendem a falar que é primitivo, né, inferior, né? Uma bactéria causa sepse pulmonar. Ou seja, acomete os seus órgãos a ponto de você morrer. Uma bactéria que nem faz troca gametofítica, ela não é importante? Me respondam isso. Ela é muito importante, a célula procariótica. Então, se uma célula é capaz de destruir todo o seu pulmão, por que ela é inferior? Tem vezes que eu não consigo controlá-la com um antibiótico. Então, o coronavírus. A gente vê coronavírus aí? Fisicamente falando? Ele é menor que eu sou inferior a ele? Quando eu falo muito de micro-organismos, eu gosto de dizer o quanto a gente denomina como são maus. Lembrando que bactérias não são malvadas, tá? Bactérias fazem muitos processos dentro do nosso organismo que cooperam com a homeostase bioquímica do nosso organismo para mantê-lo em funcionamento. As bactérias não são mal. Bactérias no meio ambiente também tem um grupo de bactérias que vão trabalhar a favor do meio ambiente, vão trabalhar em simbiose com outros organismos. Então a bactéria não é malvada, ela só é malvada quando ela está no lugar errado, que também vão ser cenas do próximo capítulo. Mas de qualquer forma, é entender que todo organismo, todo ser vivo, ele quer se manter vivo, né? Justamente por ele ser um ser vivo. Então, não existe ser mal, existem vários organismos vivos no ambiente tentando sobreviver. A que condições? Às vezes em competição, às vezes em simbiose, e aí a gente vai ter várias relações ecológicas envolvendo isso. Tudo bem? Então, quais são as características da célula procariótica primitiva? Primeira coisa que vai falar nas literaturas, independente de ser ensino médio ou se vocês comprarem um livro mais apurado, como a biologia celular da célula, a biologia molecular da célula, que a gente chama de The Cell, do Bruce Alberts, que eu amo de paixão, e o meu gato estraçalhou a capa do meu livro, mas tudo bem, ossos do ofício. Que vai falar de célula procariótica, a célula primitiva, que veio primeiro, né? Vai falar do núcleo que não é delimitado no citoplasma. O núcleo da célula procariótica, a gente chama ele de nucleolo. Nucleolo é um núcleo primitivo. Tudo que tem éolo, esse que dá uma enrolada aí na língua, são geralmente compartimentos primitivos, que a gente tem num processo de evolução mais para frente uma especialização desse artefato, né? Tem uma especialização mais apurada, mais sensível. Quando eu falo mais especializada é que ela consegue fazer mais funções, mas que o resquício primitivo tem a mesma função. Por exemplo, um nucleolo tem a mesma função de um núcleo, que é armazenar o DNA. Só que esse DNA dentro da célula procariótica, ele vai ficar circular, ele vai ficar espalhado dentro do citoplasma da célula. Quando a gente fala de célula eucariótica, esse núcleo está mais compartimentado, ele está bem desenhado na célula.
exceto das hemácias, tá? As hemácias, que é a parte vermelha do sangue, né? As hemácias, ela não tem núcleo. No final das contas, ela não tem núcleo. Mas ela tinha núcleo antes. Ela perdeu o seu núcleo quando ela era um eritroblasto ortocromático. Antes dela se transformar em reticulose, se transformar em hemácia, ela perdeu esse núcleo. Por que ela perdeu esse núcleo? Porque era muito mais vantajoso a hemácia não ter núcleo para o oxigênio ficar livre naquela célula e a gente fazer outros processos de oxigenação que o nosso corpo precisa. Então, as hemácias vão estar muito no processo do sistema circulatório, sistema respiratório, a questão de irrigar nossos tecidos. Quando a gente dá processo inflamatório, a gente vai ver que a hemácia constrói vários tecidos no nosso organismo, na cicatrização, graças a esse oxigênio. Então, esse oxigênio, ele está dentro da hemácia por processo de difusão passiva, difusão simples. Ele está lá em transporte passivo, passando livremente pela célula o tempo todo, porque esse oxigênio precisa estar livre, porque a gente precisa dele funcionando rapidamente dentro do organismo. A minha filha é blogueira, ela sempre quer aparecer nos meus vídeos, né, filha? Uhum. Lindinha, né? Caixinhas. Cuti-cuti da mamãe. Enfim, né? É outro amontoado de células aqui, células muito falantes, inclusive. Mas eu espero que vocês tenham entendido a parte da célula procariótica. A célula procariótica veio primeiro, as células bacterianas, né? O que acontece? No início a gente não chamava ela de célula bacteriana, a gente chamava ela de árqueas. Tem um processo evolutivo muito bacana que a gente vai tratar em algum momento, mas para o curso de análises clínicas não é tão funcional. Mas quem tiver curiosidade, a gente conversa depois. E as bactérias, né, as células bacterianas, células procarióticas, né, a gente vivia numa sopa quente, né, no processo de origem da vida, que aí já é uma matéria mais voltada para o ensino médio. Nesse processo de origem da vida, esse processo de sopa quente, né, muitas proteínas ali circulando, felizes e contentes, né, para chegar ao que somos hoje, em organismo que nem descobrimos todos que existem ainda, sofreu um processo de endossimbiose. Imagina, eu vou tentar fazer uma coisa aqui que eu não sei nem se vai dar certo, mas bora lá. Isso aqui foi o que eu estava tentando mostrar para vocês da questão que essa célula ovo frito aqui morre, né? Essa célula ovo frito morre. A célula tem nome, a célula não é só isso aqui, como eu falei, a hemácia mesmo, ela é bicôncava e não tem nenhum núcleo. Esse processo morre de você achar que a célula é um ovo frito, porque, por exemplo, um neutrófilo, que é um leucócito de defesa, ele é mais ou menos assim. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Ó. Isso aqui seria um segmentado neutrófilo. Se eu tivesse corado ele com panótipo ou com Wright, ele ficaria roxinho, né? Ou arrosadinho, né? E com um monte de hemácias atrás deles, né? Na lâmina microscópica. A gente vai ter isso mais num período mais avançado, mais pra frente. Mas o que eu tô querendo dizer? Isso aqui parece com ovo frito? Depois eu vou mostrar a foto. Eu sou péssima de desenho, mas tá bem parecido o neutrófilo. Eu vejo tanto neutrófilo que tá bem parecido. Mas quando eu falo do processo de invaginação, né? O que aconteceu? A célula sofreu um processo de invaginação, é o seguinte. Eu pego essa membrana plasmática e ela sofre isso aqui, ó. Essa entradinha aqui, tá vendo? Essa entradinha aqui. Eu tô lá, eu sou uma célula redondinha delimitada. E aí começa a passagem de substâncias o tempo todo. E aí eu sofro esse processo aqui. E esse processo de invaginação permitiu que substâncias entrassem por essa membrana plasmática, né? E houve o surgimento da mitocôndria e o cloroplasto. Quando a gente estuda as funções da mitocôndria, né? As funções da mitocôndria em geral, a gente permite entender que a mitocôndria é quase uma célula funcional. Porque ela faz muita coisa dentro da célula. A questão do processo de respiração celular, ela possui o seu próprio DNA mitocondrial, coisa que é uma característica da célula. Dependente de ser a célula procariótica ou ser a célula eucariótica, desse DNA tá dentro do núcleo ou disperso pelo citoplasma,
que o DNA disperso no citoplasma na célula procariótica é feito pelo plasmídio. É o plasmídio que confere a resistência bacteriana, o plasmídio que troca esse material genético por um processo de reprodução de cisciparidade. Esse processo de cisciparidade faz com que uma bactéria nasça exatamente como outra bactéria dentro do seu organismo. E o que isso também interfere, né? Porque se eu comecei a ficar resistente ao antibiótico, esse plasmídio vai reproduzir outra bactéria que também seja resistente àquele antibiótico. Por isso que não se toma antibiótico à toa. Pensem o seguinte, tem uma lei que diz que você só pode tomar antibiótico com receita. E aí você acha que aquele farmacêutico do bairro é legal porque tá te vendendo antibiótico à toa, porque você tá com qualquer dor de garganta e você acha que já precisa tomar amoxicilina, por exemplo. A amoxicilina é algo que vende aí à torta e à direita, é a primeira antibiótico que as pessoas ficam resistentes. Chega uma hora que você realmente tem uma doença bacteriana e a amoxicilina não faz efeito, aí você vai ter que ficar trocando de antibiótico. Até você chegar um dia a ter uma sepse pulmonar ou qualquer sepse, né? Eu falo sepse pulmonar porque é mania já do hospital, porque quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que isso é muito comum. Desde que quando você tem uma sepse, aquela bactéria comete todos os seus órgãos e você não tem antibiótico capaz de conseguir se defender daquele organismo que você diz que não é nada, que é pequenininho e inofensivo. Quando, na verdade, ele consegue morar em todos os locais do seu organismo. Então, isso aqui é só uma ideia para vocês do que é célula para a gente começar a hematologia. Para a gente falar de medula óssea, para falar de corrente sanguínea, para falar de leucócito e suas especificações do meu neutrófilo lindo. Vocês vão ver muito neutrófilo. Enfim, é só para a gente começar a ter ideia. Então, o que é célula? É só a unidade funcional da matéria? Não. Eu dei algumas informações hoje para vocês aqui, a gente vai ter muito mais aí daqui para frente. Mas então, não é o que a tia Mariazinha falava, que era aquele ovo frito. O que é célula é a unidade funcional da matéria, como se isso não fosse nada. A célula é magnífica, gente. Espero que deu para dar uma clareada de acordo com o que a gente tem conversado aí nas plataformas. Independente da plataforma ter sido o WhatsApp, o Meet ou... Glória Maria. Ter sido o Meet ou qualquer outra plataforma, o Google Class, qualquer outra plataforma que a gente esteja usando, independente da turma, tá bom? Plataforma é indiferente. Qualquer dúvida, vamos tirando.